Eu nunca contei a ninguém a verdade completa sobre o que aconteceu comigo no inverno rigoroso do meu 42º ano. Nem para as autoridades que me encontraram cambaleando para fora da floresta, mais um fantasma do que um homem. Nem para a terapeuta que minha irmã implorou para que eu visse. Nem mesmo para o meu próprio irmão, quando ele perguntou por que Elias Vance, o homem que retornou daquelas montanhas, era tão profundamente diferente daquele que entrou. Mas estou contando a você agora porque preciso que alguém entenda. Preciso que alguém saiba o que realmente aconteceu lá no coração congelado dos Cascadian Peaks, em lugares tão remotos que até os mateiros mais experientes raramente pisam. Preciso compartilhar o que aprendi sobre o ódio, sobre a obsessão e sobre uma criatura que me mostrou mais compaixão do que eu jamais mereci. Esta é uma história sobre perda e vingança, sobre até onde uma pessoa pode ir quando o luto a consome por completo, e sobre o momento em que tudo em que eu acreditava se revelou errado. Tudo começou 4 anos antes daquele inverno terrível, numa manhã de outono que começou como qualquer outra viagem de caça, mas terminou com sirenes, equipes de busca e um abismo na minha vida que nada poderia preencher. Meu primo, Léo Croft, e eu éramos inseparáveis desde a infância, criados na mesma cidadezinha tranquila, rastreando veados pelas mesmas florestas, compartilhando um amor pela natureza selvagem que os moradores da cidade nunca entendem direito. Ele era mais que família, era a pessoa que melhor me entendia. Meu confidente, aquele que sempre me protegia. Léo trabalhava como mecânico de maquinário pesado, suas mãos capazes de consertar qualquer coisa, sua risada um farol de calor. Seu conhecimento da mata era quase sobrenatural. Ele lia os sinais dos animais como outros leem as manchetes, previa o tempo pelo sussurro do vento, entendia o ritmo da vida selvagem com um instinto que a maioria leva décadas para cultivar. Naquele outubro, Léo ficou fascinado com a história de um velho sobre um vale remoto nos Cascadian Peaks, repleto de alces. Uma caminhada de 3 dias por terreno brutal, o velho avisou, mas uma vez lá, era como voltar no tempo. Sem trilhas, sem pessoas, apenas natureza pura e indomada. Léo ficou elétrico, espalhando mapas pela mesa da minha cozinha, traçando rotas, planejando animadamente nossa melhor temporada até então. Ele queria explorar o local sozinho primeiro, para mapear as aproximações e encontrar os melhores pontos para as esperas antes do início da temporada de novembro. Eu deveria ter ido com ele. Digo isso a mim mesmo todos os dias. Mas um prazo de trabalho, algum projeto do qual nem me lembro mais, me manteve preso. Eu disse para o Léo ir na frente, que eu me juntaria a ele para a caçada de verdade. Ele deu um tapa no meu ombro e prometeu fotos que me fariam arrepender de não ter inventado uma doença. Foi a última vez que o vi vivo. Léo deveria voltar em 6 dias. Ele levava suprimentos para 8, por precaução. No 7º dia, dirigi até o início da trilha, onde ele havia deixado sua caminhonete. Ela estava lá, intacta, coberta de folhas de pinheiro. Soube na hora que algo estava terrivelmente errado. Léo era meticuloso, ele não se atrasaria sem avisar. Eu o declarei como desaparecido para os guardas florestais. Uma equipe de busca se materializou em horas. Dezenas de voluntários, cães, helicópteros, espalhando-se pela vasta natureza selvagem. Eu me juntei a eles, caminhando até minhas pernas gritarem, chamando o nome dele até minha voz ficar em carne viva, recusando-me a descansar. Eu não conseguia descansar. Não enquanto Léo estivesse lá fora, talvez ferido, esperando. Eles encontraram seu acampamento no 4º dia. Eu não estava lá. Os guardas insistiram que eu ficasse para trás, temendo meu esgotamento. Ouvi a notícia de segunda mão, de um jovem delegado com olhos solidários.
O acampamento estava completamente destruído. Sua barraca, rasgada em pedaços, o tecido pendurado como serpentinas grotescas. Seu saco de dormir estava rasgado, o isolamento espalhado como neve suja. Seu estoque de comida havia sido saqueado, os recipientes esmagados. Sua mochila estava a 30 metros de distância, as alças arrebentadas como se tivessem sido puxadas por uma força imensa. Mas não havia corpo, nem sangue, nenhum sinal óbvio do que havia acontecido com o próprio Léo. O que eles encontraram, no entanto, espalhadas ao redor do acampamento em ruínas, foram pegadas. O delegado me mostrou fotos em seu celular, imagens que ficaram gravadas na minha memória. As pegadas eram gigantescas, muito maiores que qualquer pé humano. Mediam pouco menos de 18 polegadas de comprimento e quase 7 de largura, pressionadas profundamente na terra macia, indicando um peso tremendo. Elas mostravam uma forma distintamente humanoide, 5 dedos claramente visíveis, um arco pronunciado, um calcanhar afundado mais fundo que a planta do pé. Não eram pegadas de urso. Eu sabia a diferença. Ursos deixam marcas de garras, um padrão de almofada diferente. Essas pegadas eram de outra coisa, algo bípede, algo com a constituição de uma pessoa, mas impossivelmente grande. O relatório oficial concluiu que Léo havia sido atacado por um urso grizzly. As pegadas foram descartadas como rastros de urso distorcidos, deformados pela chuva e pelo solo. Eles teorizaram que o urso arrastou seu corpo para longe e que os necrófagos espalharam os restos além da recuperação. Caso encerrado, morte por acidente. Mais uma vítima infeliz da natureza que ele amava. Eles pararam de procurar depois de 2 semanas. Perigoso demais, vasto demais, remoto demais. Ofereceram condolências, aconselhamento de luto e seguiram em frente. Eu não consegui seguir em frente. Eu sabia que aquelas pegadas não eram de um urso. Qualquer mateiro experiente saberia. Obtive cópias de todas as fotografias. Cobrei favores de um amigo no departamento do xerife que compartilhava minhas dúvidas. Passei noites estudando aquelas imagens, medindo o comprimento da passada, calculando o peso possível da criatura. Pesquisei tudo sobre a área. Desaparecimentos inexplicados, avistamentos estranhos, lendas tribais locais. O que encontrei me gelou até os ossos. Por décadas, relatos daquela região falavam de figuras enormes entre as árvores, uivos estranhos, pegadas gigantescas circulando acampamentos. As tribos nativas tinham lendas antigas de seres gigantes e peludos. Sasquatch, Skunk, Ape, Wood Booger, todos descreviam a mesma coisa, Bigfoot. Resisti à conclusão por meses, dizendo a mim mesmo que o luto estava distorcendo minha percepção, que tinha que haver uma explicação racional. Mas as evidências se acumulavam. Muitos avistamentos, muitos desaparecimentos, muitas histórias que batiam. Algo estava lá fora. Algo que estava lá há muito tempo. E o que quer que fosse, tinha matado meu primo. A constatação se solidificou em um propósito frio no meu peito, uma missão. Se um Bigfoot matou o Léo, eu o encontraria, provaria que ele existia, e então eu acabaria com ele. Passei os 3 anos seguintes me preparando. Minha vida se tornou um foco singular. Amigos se afastaram, reuniões de família pararam. Meu apartamento se transformou em um centro de comando. Paredes cobertas de mapas, relatos de avistamentos, fotos daquelas pegadas condenatórias. Devorei todos os livros, de tratados acadêmicos a teorias malucas da internet. Dominei técnicas de rastreamento, habilidades de sobrevivência na selva. Treinei meu corpo implacavelmente. Caminhadas de 30 quilômetros com mochilas pesadas, prática de tiro até conseguir acertar uma carta de baralho a 200 metros, imersão em água fria. Eu estava me preparando para a guerra. Meu trabalho como operador de guindaste se tornou um meio para um fim, financiando minha busca.
O melhor equipamento para clima frio, um rifle de caça grossa, câmeras de trilha infravermelhas, comunicação via satélite, meses de suprimentos. Minha família observava minha transformação com alarme crescente. Meu irmão me confrontou, perguntando se eu estava realmente bem, expressando preocupação com minha obsessão. Ele me incentivou a procurar ajuda profissional. Eu menti, dizendo que só precisava de respostas para seguir em frente, sabendo que ele não entenderia. Minha namorada acabou me deixando, dizendo que meus olhos tinham ficado frios, que eu estava sempre em outro lugar. Eu mal notei. Estava focado demais. Ao final de 3 anos, eu havia delimitado o território mais provável com base em padrões de avistamento e recursos. Identifiquei um antigo posto florestal abandonado nas profundezas dos Cascadian Peaks como minha base. Havia planejado rotas de patrulha, antecipado todas as variáveis. Tudo o que restava era executar o plano. Eu entrei na mata no início de dezembro, antes das neves mais pesadas, depois que a maioria dos visitantes já tinha ido embora. O antigo posto estava em ruínas, abandonado há anos, mas sua estrutura era sólida. Alguns dias de reparos, consertando o telhado, tapando as janelas com tábuas, instalando um fogão a lenha, o transformaram em um abrigo habitável e defensável. Em seguida, minha rede de vigilância, 6 câmeras de trilha, ativadas por movimento, cada uma cobrindo uma abordagem diferente, criando campos de visão sobrepostos. Testei-as minuciosamente. Qualquer movimento a 50 metros acionaria um alerta no meu laptop. Eu me acomodei em uma rotina sombria. Os dias se confundiam. Acordar antes do amanhecer, verificar as câmeras, coletar lenha, manter o equipamento, cozinhar, esperar. O frio era brutal, as noites despencavam para muito abaixo de 0. A neve se acumulava constantemente, o isolamento era intenso. Semanas sem contato humano, apenas o crepitar do fogo e o assobio do vento. Comecei a falar sozinho, só para quebrar o silêncio. Eu escrevia em um diário constantemente, documentando tudo. Clima, vida selvagem, ativações das câmeras. Entre as anotações mundanas, eu escrevia sobre o Léo. Sobre sua risada, suas histórias, a maneira como ele tornava qualquer situação contornável. Mantinha a foto dele no bolso, tirando-a todas as manhãs. Um lembrete constante do meu propósito. Ele merecia justiça. As 2 primeiras semanas passaram sem intercorrências. As câmeras capturaram veados, coiotes, um único urso negro. Nada incomum. Então, as coisas começaram a mudar. Pequenas perturbações no início. Uma pilha de lenha cuidadosamente empilhada foi espalhada durante a noite. As toras roladas para longe. Uma carcaça de veado que eu havia pendurado para congelar sumiu, mas sem marcas de arrasto na neve, sem rastros. A corda havia sido desamarrada, não cortada, os nós cuidadosamente desfeitos. Depois vieram os sons, chamados profundos e ressonantes, ecoando pelo vale, diferentes de qualquer animal que eu conhecia. Madeira batendo em madeira em padrões rítmicos, 3 batidas, depois silêncio, depois mais 3, mais perto. As batidas circulavam o posto por horas. Sempre que eu me aventurava lá fora, com rifle e lanterna em punho, os sons cessavam. O que quer que estivesse fazendo aquilo sabia quando eu estava ouvindo. Encontrei outros sinais, pegadas enormes na neve fresca, idênticas às do acampamento do Léo. Elas apareciam durante a noite, circulando o posto um pouco além do alcance das minhas câmeras. Algo estava mapeando minha vigilância, aprendendo os pontos cegos, movendo-se com evasão precisa. Grandes marcas de mãos manchavam as janelas congeladas, como se algo tivesse se pressionado contra o vidro para olhar para dentro. Pedras empilhadas em formações estranhas e não naturais na borda da clareira. Algo estava me observando, me estudando, testando minhas reações, notando meus padrões.
E era inteligente o suficiente para evitar minhas câmeras. Comecei a deixar comida do lado de fora, maçãs, carne seca. As oferendas desapareciam durante a noite, mas, ainda assim, as câmeras não capturavam nada. Aquela coisa não estava apenas evitando a detecção acidentalmente. Estava deliberadamente se esquivando da minha vigilância, enquanto me deixava saber que estava ali. Essa percepção me aterrorizou. Eu esperava um animal selvagem, poderoso, mas previsível. Isso era outra coisa, algo inteligente. Algo que podia se adaptar, superar meus sistemas, jogar jogos psicológicos enquanto permanecia invisível. Comecei a dormir com meu rifle ao alcance da mão. Cada rangido, cada sussurro do vento me fazia pular, o coração batendo forte. A espera se tornou insuportável. Eu sabia que algo estava lá fora, sentia sua presença como um peso no peito, mas não conseguia vê-lo, não conseguia confrontá-lo. Eu só podia esperar. O confronto veio na segunda semana de janeiro. O serviço de meteorologia vinha rastreando uma nevasca histórica, potencialmente a pior em décadas. Ventos de 100 km por hora, 40 graus negativos com a sensação térmica, neve medida em metros. Eu deveria temer pela minha sobrevivência. Em vez disso, senti uma satisfação sombria. Essa tempestade manteria outros humanos longe. O Bigfoot me teria só para ele, e eu estaria esperando. Passei a manhã de 14 de janeiro protegendo tudo do lado de fora. Carreguei lenha para dentro, amarrei itens soltos, verifiquei 3 vezes as janelas e trancas. Ao meio-dia, o vento uivava. Às 2 da tarde, a visibilidade era de apenas alguns metros. Eu estava perto do fogão, alimentando-o com toras, tentando manter o interior acima do congelamento, quando meu laptop apitou. Um alerta de câmera. Abri o feed, as mãos dormentes. A imagem estava granulada, obscurecida pela neve, mas inconfundível. Uma forma escura e maciça estava entre 2 árvores, a 40 metros ao norte. Pelo menos 2,5 metros de altura, ombros impossivelmente largos, uma cabeça cônica. E estava olhando diretamente para a câmera. Eu encarei, mal respirando. Era isso. 3 anos de preparação, meses de espera, finalmente a prova. O Bigfoot era real. Estava do lado de fora e sabia que eu estava observando. Outro alerta. Câmera 3, lado leste. A criatura havia se movido. Estava circulando, testando minhas defesas. Esta imagem era mais clara. Pelo escuro emaranhado com neve, braços que chegavam aos joelhos, olhos refletindo o flash com um brilho animal, mas contendo algo perturbadoramente inteligente. Mais alertas vieram rapidamente. Câmera 2, câmera 5, câmera 6. Ele se movia rápido, cobrindo o terreno em segundos. Cada foto o mostrava mais perto, mais visível, mais real. Eu podia ver a textura do pelo, as mãos, a nuvem de sua respiração. Peguei meu rifle, verifiquei o carregador cheio, munição extra nos bolsos. Vesti minhas camadas pesadas de roupa. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de antecipação. 3 anos de raiva encontrando seu alvo. Toquei na foto do Léo. Por você, Léo. Então abri a porta e entrei na tempestade. O frio me atingiu como um golpe físico. O vento me jogou contra o chão, quase me derrubando. A neve vinha na horizontal, picando minha pele. Eu não conseguia ver mais do que alguns metros. Um caos branco, suicídio. Mas eu não me importava. A criatura que matou o Léo estava aqui fora. Eu a encontraria. Avancei em direção à localização da primeira câmera, contando os passos, navegando por instinto. A neve chegava aos joelhos, cada passo uma luta. Minhas pernas queimavam, os pulmões doíam de respirar gelo. A câmera estava destruída. O suporte torto, os parafusos arrancados. A câmera jazia em pedaços, a carcaça rachada, a lente estilhaçada. Arranhões profundos marcavam o tronco da árvore. 4 sulcos paralelos, garras ou dedos grossos. O Bigfoot tinha visto o flash.
Sabia o que a câmera significava e a despedaçou com as próprias mãos, em uma nevasca que mal me deixava ficar de pé. Verifiquei as outras câmeras, a mesma história. Cada uma sistematicamente destruída, arrancada das árvores, esmagada. O Bigfoot havia feito um circuito completo, eliminando minha rede em menos de 20 minutos, durante a pior nevasca em décadas. Essa coisa era tática. Havia esperado pelo momento perfeito, quando o tempo me manteria dentro de casa e a perseguição seria perigosa. Então atacou com precisão militar, me cegando enquanto eu estava cego. Depois de 1 hora, admiti a derrota. Minhas mãos estavam falhando, os pés dormentes. Gelo se formava na minha barba. Mais um pouco e eu morreria. Voltei, seguindo meus rastros antes que desaparecessem. O vento me empurrava, mas eu mal conseguia andar. Meus músculos eram de borracha. Caí várias vezes, deitado na neve, lutando para me levantar. Quando o posto finalmente apareceu, através do branco, o alívio me inundou. Quase lá. Então, eu vi. Meu alívio se transformou em um gelo mais frio que a tempestade. A porta estava pendurada fora das dobradiças. As janelas que eu havia tapado com tábuas estavam quebradas para dentro. Através da porta quebrada, vi meus suprimentos espalhados, equipamentos rasgados. E ouvi algo se movendo lá dentro. Passos pesados, o barulho de móveis quebrando, um som baixo e gutural, respiração ou rosnado. O Bigfoot estava dentro do meu posto, destruindo tudo, enquanto eu perseguia as sombras. Levantei meu rifle, as mãos tão dormentes que mal sentia o gatilho. A arma era impossivelmente pesada, o metal queimando através das minhas luvas. Eu sonhara com este momento por 3 anos. Confronto. Acerto de contas, mas não avancei. Algo me segurou. Não era exatamente medo, um reconhecimento. Eu não era mais o caçador. Os papéis haviam se invertido. O Bigfoot me havia atraído para longe, minado minha força, depois voltado e destruído meu abrigo. Eu estava sozinho em uma nevasca, sem suprimentos, sem proteção, meu calor corporal diminuindo rapidamente. Eu tinha sido superado, completamente. A sombra lá dentro se moveu para a porta. Então, o Bigfoot emergiu. Eu o vi claramente, maciço, pelo menos 2,5 metros de altura, ombros largos preenchendo o vão da porta. Pelo marrom escuro, emaranhado com neve. Braços passando dos joelhos, mãos com dedos grossos como meus pulsos. O rosto emoldurado por pelos, nariz achatado, sobrancelhas pesadas, olhos brilhando. Aqueles olhos se fixaram nos meus. Nenhum de nós se moveu. O vento uivava. Ficamos parados como pistoleiros. Meu rifle estava levantado, a mira em seu peito. Meu dedo encontrou o gatilho. Eu deveria ter atirado. 3 anos de obsessão, destilados em um único puxão. Meu dedo se apertou, mas algo me impediu. Talvez seu olhar curioso, talvez a hipotermia, talvez um instinto que eu não conseguia nomear. Antes que eu pudesse decidir, ele se moveu. Não um ataque. Ele deu um passo à frente, circulando-me com uma graça impossível. Tentei acompanhá-lo, mas meus movimentos eram lentos. O frio havia roubado minha velocidade. Ouvi sons atrás de mim, mais movimento, mais passos. Não apenas um, mas outros. Eu estava cercado. O pânico tomou conta. Eu girei, atirando descontroladamente. O rifle estalou ensurdecedor. Eu não sabia se tinha acertado alguma coisa. Atirei de novo, esvaziando o carregador. Dedos dormentes tentaram pegar o pente reserva, derrubando-o na neve. Segundos preciosos. Então algo me atingiu por trás, com força. O impacto expulsou o ar dos meus pulmões. Voei para trás, rolando até minha cabeça bater em algo sólido. Luz, dor, depois escuridão. A consciência retornou lentamente. Primeiro a dor. Meu ombro gritava, uma sensação profunda de algo errado. As costelas latejavam, a cabeça martelava. Depois o frio, tremendo incontrolavelmente, mas menos frio do que eu deveria estar, fora do vento, abrigado. Abri os olhos. Eu estava em uma caverna, paredes de pedra bruta, teto baixo,
Luz fraca, o ar cheirava a terra e a algo almiscarado, animal, e um Bigfoot estava agachado a menos de 1 metro do meu rosto. De perto, era ainda mais maciço. Cabeça enorme, sobrancelhas pesadas, olhos escuros e profundos fixos nos meus. Minha mente lutava, ferido, desorientado, cara a cara com minha presa. Ele poderia me matar instantaneamente, porque eu estava vivo. O medo que eu esperava não veio. Choque, hipotermia, talvez. O que eu senti foi raiva, pura, não diluída. Essa coisa matou o Léo. O pensamento gritava. Destruiu meu amigo, minha vida, e agora estava ali sentado me observando como uma curiosidade. Tentei socá-lo. Meu braço bom se moveu. A agonia atravessou meu ombro, mas eu não me importei. Eu queria machucá-lo. O Bigfoot mal se moveu. Uma mão enorme desviou meu punho, empurrando meu braço para o lado com facilidade casual. Então, me empurrou de volta para o chão. A dor desceu em cascata pelas minhas costelas. Eu desabei, ofegante. Lágrimas escorriam pelo meu rosto de dor, frustração. 3 anos de luto sem válvula de escape. Gritei xingamentos, acusações. O Bigfoot ficou ali, impassível. Não reagiu. Apenas observou com olhos escuros e pacientes. Finalmente, exausto, eu parei. A garganta arranhada, o corpo tremendo. Não restava mais nada. Com a mão boa, alcancei meu bolso. A foto ainda estava lá. Eu atirei. Segurei-a em frente ao seu rosto. Foi ele quem você matou, sussurrei rouco. Meu primo, meu melhor amigo. Você o levou, seu monstro. O Bigfoot olhou para a foto. Seus olhos se moveram do meu rosto para a imagem e de volta. Algo mudou em sua expressão, embora eu não soubesse dizer o quê. Ele estendeu a mão, pegou a foto com um cuidado surpreendente, estudou-a. Então emitiu um som baixo e profundo, quase um lamento. Olhou para mim de novo, olhou para a foto. E então ele assentiu. Um gesto deliberado e inconfundível de reconhecimento. Ele sabia. De alguma forma, impossivelmente, essa criatura sabia de quem eu estava falando. O Bigfoot devolveu a foto e se levantou. Gesticulou em direção à entrada, depois de volta para mim. Siga, eu não entendi. Se ele matou o Léo, por que me guiar? Para acabar comigo? Alguma tortura? Mas que escolha eu tinha? Ferido, perdido, à sua mercê. Se ele me quisesse morto, eu já estaria morto. Lutei para me levantar, segurando meu braço. O Bigfoot esperou, depois se virou e caminhou em direção à entrada. Eu o segui. Lá fora, a tempestade havia passado. O mundo estava enterrado sob neve fresca, intocado, ofuscantemente brilhante. O sol estava baixo. Eu não tinha ideia de quanto tempo fiquei inconsciente. O ar estava brutalmente frio, mas suportável sem o vento. Minha respiração formava nuvens, meus pés quebravam a crosta de neve. Eu estava fraco, machucado, mas continuei andando. O Bigfoot estava à frente, suas longas passadas o levando suavemente. Caminhamos por talvez 20 minutos. Ele me guiou por uma floresta antiga com galhos pesados de neve. Ele nunca olhou para trás, assumindo que eu o acompanharia. Parando apenas quando eu ficava muito para trás. Estudei seu movimento. Totalmente bípede, um andar rolante de imensa força. Braços balançando naturalmente, às vezes se apoiando em uma árvore. Sua cabeça escaneava constantemente. Seus pés deixavam pegadas idênticas às do acampamento do Léo. Os rastros que consumiram meus pensamentos por 3 anos. Agora, eu estava seguindo a coisa que os fez, voluntariamente, uma criatura que eu havia jurado matar. A ironia não me passou despercebida. Chegamos a uma pequena clareira cercada por pinheiros antigos. O Bigfoot parou, apontou para algo no chão. Sua postura havia se tornado solene. Isso era importante. Abri caminho pela neve até onde ele apontava. Havia uma monteira de pedras. Uma pilha de pedras cuidadosamente construída. Ao redor dela, semi-enterrados na neve fresca, havia objetos. Uma caneca de acampamento que o Léo usava em todas as viagens.
Uma tira de tecido de barraca, seu verde característico. Uma única bota de caminhada, tamanho 43, sua marca. Flores silvestres mortas estavam espalhadas ao redor da base, colocadas com cuidado. Caí de joelhos. Eu sabia o que era aquilo. Sabia no fundo da alma antes que meu cérebro processasse. Era um túmulo, o túmulo do Léo. A criatura me trouxera ao lugar onde meu primo estava enterrado. As lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu tocava as pedras frias. 3 anos sem saber, com sua família, sem um encerramento, sem um lugar de descanso. E aqui estava ele. Aqui ele estivera o tempo todo, devidamente enterrado, marcado, honrado. O Bigfoot fez um som, chamando minha atenção. Estava apontando novamente, desta vez para a borda da clareira. Tropecei até lá, enxugando as lágrimas. Lá, arrumadas em um círculo deliberado sobre uma pedra chata, havia garras, enormes, curvas, amareladas com o tempo, perversamente afiadas. 4 delas, cada uma do tamanho da minha mão. Garras de grizzly. Maiores do que qualquer uma que eu já tinha visto, de um animal monstruoso. O entendimento me atingiu como uma avalanche. O relatório oficial estava parcialmente certo. Léo havia sido morto por um urso, não por um Bigfoot. Um grizzly enorme o atacou, destruiu seu acampamento, tirou sua vida. As pegadas enormes ao redor da cena não eram do assassino. Eram de algo que veio depois. O Bigfoot o encontrou. Encontrou seu corpo depois que o urso terminou. E em vez de deixá-lo para os necrófagos, ele fez algo extraordinário. Ele lutou contra o urso, o afugentou ou o matou. E então ele enterrou o Léo. Construiu esta monteira, colocou seus pertences como oferendas, marcou o túmulo com as garras do urso como prova do que havia acontecido. Essa criatura havia mostrado mais humanidade do que eu. Eu passei 3 anos consumido pelo ódio, pela raiva, por uma obsessão por vingança que envenenou todos os aspectos da minha vida. Abandonei relacionamentos, sacrifiquei minha carreira, afastei todos que se importavam comigo, em busca de um monstro que existia apenas na minha imaginação. O verdadeiro monstro era eu. Sentei-me na neve por um longo tempo, chorando como não chorava desde a infância, não apenas pelo Léo, mas por mim mesmo, pela pessoa que eu havia me tornado, pelos anos desperdiçados caçando uma criatura inocente enquanto a verdade estava aqui o tempo todo. Quando finalmente levantei o olhar, o Bigfoot havia sumido, desaparecido na floresta sem um som, deixando-me sozinho com o túmulo e o peso dos meus erros. Não sei quanto tempo fiquei sentado ali. Tempo suficiente para as sombras se alongarem, para o frio perigoso da noite descer. O instinto de sobrevivência se ativou. Eu estava ferido, perdido, correndo sério risco de morrer. Memorizei tudo sobre a clareira. Peguei uma pequena pedra da monteira. Coloquei-a no bolso com a foto do Léo. Então me forcei a levantar e começar a andar. A caminhada de volta levou quase 3 dias. Meus ferimentos tornaram tudo mais difícil. O ombro deslocado gritava. As costelas trincadas tornavam a respiração agonizante. Sem comida, sem abrigo adequado. Mas eu consegui. Seguindo um riacho, navegando em direção a elevações mais baixas, forçando-me a me mover. Tropecei em uma trilha de caminhada na 3ª manhã e a segui até uma área de estacionamento onde os primeiros praticantes de caminhada na neve da temporada haviam se reunido. As pessoas que me encontraram pensaram que eu era um fantasma, um espectro congelado emergindo da natureza selvagem. Eles me envolveram em cobertores, chamaram por ajuda. Um helicóptero chegou em 1 hora. Passei 1 semana me recuperando. Queimaduras de frio, um ombro colocado no lugar, costelas enfaixadas, monitoramento de hipotermia. Os médicos perguntaram como eu sobrevivi. Eu lhes disse que me perdi na tempestade e encontrei abrigo em uma caverna. A verdade completa era complicada demais. Quando a primavera chegou e a neve derreteu, voltei para as montanhas com um GPS.
Levei 4 dias para localizar a clareira, mas a encontrei. A monteira estava como eu me lembrava. Entrei em contato com a família do Léo. Disse-lhes que havia tropeçado no que pareciam ser restos humanos. Levei as autoridades ao local. Eles recuperaram o suficiente para uma identificação positiva através dos registros dentários. A família do Léo finalmente teve um encerramento. Eles o enterraram em um cemitério perto de onde crescemos, a lápide esculpida com montanhas. Eu estava no funeral. A mãe dele me agradeceu, dizendo que encontrá-lo foi o maior presente. Eu queria contar a ela a verdade, que uma criatura em que ela nunca acreditaria me levou até lá, mas as palavras não saíam. Algumas verdades são estranhas demais para serem compartilhadas. Guardei as fotos das minhas câmeras de trilha. As imagens que o Bigfoot havia criado inadvertidamente antes de destruir o equipamento. Elas mostram uma figura maciça na neve, inconfundivelmente real, inconfundivelmente não humana. Eu as olho às vezes tarde da noite, prova de que não imaginei o que aconteceu. Mas nunca as mostrei a ninguém, nunca as postei online. O Bigfoot conquistou sua privacidade quando enterrou meu primo, quando salvou minha vida, quando me mostrou uma verdade que eu era cego demais para ver. Eu não entro mais naquelas montanhas. O Elias Vance, que emergiu da natureza selvagem naquele inverno, não é o mesmo que entrou. A obsessão evaporou, substituída por algo mais silencioso, algo como paz. Penso no Bigfoot às vezes. Me pergunto se ele se lembra de mim, o homem raivoso que tentou matá-lo. Me pergunto se ele entende que eu finalmente sei a verdade. O ódio que carreguei por tanto tempo se foi. Em seu lugar, gratidão. O Bigfoot poderia ter me deixado para morrer, poderia ter acabado comigo. Em vez disso, ele me levou para um abrigo, cuidou de mim e me mostrou onde Léo estava enterrado. Ele me deu respostas quando todos os outros haviam desistido. Ele me deu um encerramento e me deu algo mais valioso, a chance de entender meus próprios erros. Eu estava errado sobre tudo. O Bigfoot não matou o Léo. Um urso matou, um acidente trágico, e uma criatura que eu pensava ser um monstro acabou sendo a única que honrou sua memória. O que isso diz sobre mim? Sobre as histórias que contamos a nós mesmos? Passei 3 anos caçando uma criatura inocente. Dediquei minha vida à vingança contra algo que merecia agradecimentos. Tornei-me o tipo de pessoa que mataria um ser pensante e senciente por ódio. E o ser que tentei matar salvou minha vida mesmo assim. A pedra que peguei da monteira do Léo fica na minha mesa de cabeceira agora. Um lembrete do que o ódio pode fazer. Um lembrete de que os monstros que tememos nem sempre são o perigo real. Às vezes, o perigo real é a história que nos convencemos ser verdadeira. Meu relacionamento com minha família se curou. Meu irmão notou a mudança, a suavidade. Ele não sabe dos detalhes. Eu lhe disse que tive uma experiência que me deu perspectiva. Isso foi o suficiente. Estou namorando alguém novo. Uma mulher que perdeu o pai em uma avalanche. Nós nos entendemos. Não contei a ela sobre o Bigfoot. Talvez um dia. Por enquanto, isso fica privado. Entre mim e a criatura. Entre mim e as montanhas. Entre mim e o espírito do Léo. Alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos. Algumas criaturas merecem permanecer escondidas. O Bigfoot conquistou esse direito quando enterrou o Léo com mais cuidado do que qualquer humano havia demonstrado. Ele conquistou esse direito quando poupou a vida de um homem que tentou tirar a sua. Se você algum dia se encontrar na natureza selvagem profunda, lembre-se de que não está sozinho. Existem coisas que a ciência não pode explicar, criaturas que viveram desde antes de chegarmos. Elas não são monstros. Estão tentando sobreviver. Se você vir uma, deixe-a em paz. Não tente provar sua existência, apenas deixe-a ser. É o que eu gostaria de ter feito. Essa é a lição que aprendi ao custo de 3 anos da minha vida e quase da minha própria vida. O Bigfoot ainda está lá fora, em algum lugar.
ainda vivendo em florestas profundas demais para a maioria dos humanos, ainda observando, ainda protegendo seu território. E em algum lugar, naquelas florestas, há uma monteira de pedras. Uma pilha cuidadosa de pedras, marcando onde um homem que amava a natureza está enterrado. Um túmulo cuidado não por mãos humanas, mas por algo mais antigo, mais selvagem, algo que entendeu o peso da morte. É lá que o Léo descansa, em um lugar mais bonito que qualquer cemitério, protegido por uma criatura que não deveria existir, mas existe. Honrado na morte por algo que eu tentei destruir. Eu o visito às vezes, em meus sonhos. A clareira está clara, a monteira bem cuidada. Às vezes o Léo está lá, sorrindo. Ele não fala. Sua presença é suficiente. Acordo sentindo-me em paz. Léo está em paz. Sua família tem um encerramento. E eu tenho a verdade. Isso é tudo que qualquer um de nós pode pedir. Esta é a minha história. Acredite ou não, julgue-me ou não. Mas saiba que cada palavra é verdadeira. O ódio que carreguei se foi, substituído pela aceitação, pela paz. O Bigfoot me ensinou isso. Uma criatura impossível me ensinou mais sobre ser humano do que a maioria dos humanos de verdade jamais ensinou. Levarei essa lição para o resto da minha vida, junto com a pedra do túmulo do Léo, junto com a memória do que eu quase me tornei, junto com a gratidão por uma segunda chance de ser algo melhor. Fique seguro por aí. Respeite a natureza selvagem. E se você algum dia encontrar algo que não pode explicar, algo maciço e escuro, observando da linha das árvores, não pegue sua arma. Apenas acene com a cabeça. Reconheça que você o vê e vá embora. Algumas coisas valem mais do que provas. Algumas criaturas merecem ser deixadas em paz. Aprendi essa lição da maneira mais difícil. Espero que você nunca precise. As florestas estão cheias de mistérios, cheias de verdades que existem, acreditemos nelas ou não. O Bigfoot é uma dessas verdades. E o túmulo do meu primo, cuidado por mãos não humanas, é outra. Fiz as pazes com ambos. Agora é hora de fazer as pazes comigo mesmo. Esse é o trabalho que resta. O processo lento e difícil de me perdoar pelo que me tornei naqueles anos de obsessão. O Bigfoot salvou minha vida nas montanhas. Mas a verdadeira salvação veio depois, nos momentos de silêncio, após eu retornar ao mundo humano, na percepção gradual de que eu poderia escolher ser diferente. O futuro não precisava ser definido pelo passado. Ainda estou aprendendo, mas estou chegando lá, por causa de uma criatura que não deveria existir, por causa de um túmulo na natureza selvagem, porque em algum lugar naquelas montanhas, algo que eu tentei matar decidiu que eu merecia outra chance. Não sei por que me poupou. Talvez entendesse o luto e a raiva, talvez tenha reconhecido a foto, ou talvez simplesmente se recusou a se tornar a coisa da qual eu o acusava de ser. Seja qual for o motivo, sou grato. Grato pela minha vida. Grato pela verdade. Grato pela chance de contar esta história, mesmo que a maioria pense que sou louco. Porque a história não é realmente sobre o Bigfoot. É sobre o que o ódio faz a uma pessoa. Como ele consome tudo de bom e deixa apenas escuridão. Eu era essa pessoa. O Bigfoot poderia ter me matado por isso. Em vez disso, ele me mostrou quem eu havia me tornado. Isso é um presente imensurável. E passarei o resto da minha vida tentando ser digno dele. Então, este é o meu conselho, conquistado através do sofrimento e concedido através da graça. Não deixe o ódio te definir. Não deixe o luto se tornar obsessão. Não gaste seus preciosos anos caçando monstros que existem apenas na sua imaginação. Os verdadeiros monstros estão dentro de nós, as histórias que contamos a nós mesmos. Eu era o monstro nesta história, não o Bigfoot. E reconhecer essa verdade foi o começo da minha cura. Não sei como minha história vai terminar, mas sei disto, estou tentando,
Todos os dias estou tentando ser melhor do que eu era. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. O Bigfoot me mostrou o túmulo de alguém que eu amava. Mostrou-me as garras do urso que realmente o matou. Mostrou-me que a criatura que eu estava caçando não era minha inimiga, na verdade. Tinha feito mais para honrar a memória do meu primo do que eu jamais fiz. Essa é uma verdade da qual não posso escapar. Uma verdade da qual não quero escapar. Porque ela me mudou. Porque ela me salvou. Porque em algum lugar no coração daquelas montanhas, em uma clareira cercada por árvores antigas, meu primo descansa em paz, protegido por algo impossível, honrado por algo selvagem, enterrado por mãos que não são humanas, mas que entenderam, à sua maneira, o peso do que estavam fazendo. O ar da montanha é diferente agora, mais limpo, mais leve, como se o veneno que eu carregava tivesse sido purgado. Eu caminho em elevações mais baixas agora. Não me aventuro mais na natureza selvagem profunda. Aquele território pertence a outras coisas. Às vezes, quando o vento está certo, imagino que posso ouvir madeira batendo contra madeira à distância. Não tento encontrar a fonte, apenas escuto e me lembro e continuo andando, porque o Bigfoot me devolveu a vida. Devolveu-me a verdade, devolveu-me o encerramento e a paz e a chance de me tornar algo melhor. O mínimo que posso fazer é deixá-lo em paz. O mínimo que posso fazer é guardar seu segredo com respeito. O mínimo que posso fazer é contar esta história, honesta e completamente, e esperar que alguém aprenda com meus erros. Esse é o meu presente em troca, o único presente que tenho para dar. A verdade do que aconteceu, a verdade do que eu quase me tornei, a verdade da misericórdia que me salvou. Faça disso o que quiser, mas saiba que é real, cada palavra, tão real quanto a pedra na minha mesa de cabeceira, tão real quanto a foto no meu bolso, tão real quanto a criatura que observa da escuridão das florestas profundas, antiga e paciente e mais compassiva do que eu jamais soube. O Bigfoot está lá fora, e em algum lugar nas montanhas, meu primo descansa em um túmulo construído por mãos que não são humanas. Essa é a verdade que carrego agora. Essa é a história que contarei até o dia da minha morte. E quando esse dia chegar, espero enfrentá-lo com pelo menos uma fração da graça que me foi mostrada, por algo impossível, por algo selvagem, por algo que entendeu a misericórdia melhor do que eu jamais entendi. O fim da minha história não é realmente um fim, é um começo, o início de um tipo diferente de vida, construída sobre a verdade em vez do ódio, sobre a aceitação em vez da obsessão. Não sei para onde essa vida me levará, mas sei que sou grato pela chance de descobrir. Grato por cada respiração, grato por cada passo, grato pela criatura que poderia ter me matado, mas escolheu, em vez disso, me mostrar quem eu realmente era. Essa é a lição do Bigfoot. Esse é o presente das montanhas. Essa é a verdade que ficará comigo para sempre. Algumas criaturas merecem permanecer escondidas. Alguns mistérios não foram feitos para serem resolvidos, e alguns erros, não importa quão terríveis, podem ser perdoados. Mesmo pelas coisas que tentamos destruir, mesmo por nós mesmos. A natureza selvagem não julga, ela simplesmente é. E às vezes, em suas profundezas existem criaturas que nos lembram o que significa ser mais do que nossos piores impulsos. Criaturas que enterram os mortos com cuidado. Criaturas que poupam a vida de seus inimigos. Criaturas que existem nos espaços entre o que sabemos e o que tememos. O Bigfoot é uma dessas criaturas. E sou grato, além das palavras, por ele ter cruzado meu caminho. Porque eu estava perdido de mais maneiras do que uma quando entrei naquelas montanhas. E o que saiu foi alguém que finalmente sabia o caminho de casa. Ainda sonho com aquela clareira às vezes, sobre a monteira de pedras e as flores mortas e as garras do urso arrumadas como um testamento, sobre o espírito do Léo,
descansando pacificamente em um lugar mais bonito que qualquer cemitério. Nesses sonhos, estou sempre sozinho. O Bigfoot nunca está lá, embora eu possa sentir sua presença em algum lugar além da linha das árvores. Observando, lembrando, talvez perdoando. Acordo desses sonhos com lágrimas no rosto e a pedra da monteira apertada na minha mão. E eu sei, com uma certeza que nada pode abalar, que tudo aconteceu exatamente como eu contei a você. O ódio, a caçada, a tempestade, a caverna, o túmulo, tudo isso. Tão real quanto as cicatrizes que ainda carrego daquela noite. Tão real quanto as memórias que nunca desaparecerão. Tão real quanto a criatura impossível que escolheu a misericórdia quando a violência teria sido mais fácil. Esta é a minha história. Agora é sua também. Faça com ela o que quiser. Eu lhe contei tudo. O resto é com você. Mas se você algum dia se encontrar nas florestas profundas, lembre-se do que eu aprendi. Lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que as coisas que você teme podem não ser as coisas que você deveria temer. Lembre-se de que, às vezes, o maior perigo é a história que você conta a si mesmo sobre o que está esperando na escuridão. E lembre-se de que até mesmo os monstros, do tipo que você caça com rifles e ódio, podem se revelar algo totalmente diferente. Algo melhor do que você esperava, algo mais gentil do que você merecia, algo que lhe mostrará a verdade, se você estiver disposto a vê-la. Eu não estive disposto por muito tempo, mas estou disposto agora, e isso fez toda a diferença. O Bigfoot é real, o túmulo do meu primo é real, a misericórdia que me salvou é real. E também é a chance de uma vida diferente, construída sobre o entendimento em vez do ódio. Estou aproveitando essa chance. Todos os dias estou aproveitando, porque o Bigfoot me deu. E não vou desperdiçá-la novamente. Não desta vez. Nunca mais. Esta é a minha promessa. Para a criatura que me poupou, para meu primo que descansa em paz, para mim mesmo, a pessoa que ainda estou me tornando. Serei melhor, serei mais gentil, honrarei o presente que recebi. Isso é tudo que posso oferecer em troca. O compromisso de ser melhor do que fomos, a disposição de ver a verdade mesmo quando dói, a coragem de abandonar as histórias que nos mantêm presos na escuridão. O Bigfoot me ensinou essas coisas. Uma criatura que não deveria existir me ensinou o que significa ser humano. E passarei o resto da minha vida tentando viver à altura dessa lição. Começando agora, começando aqui, começando com o simples ato de contar a verdade sobre o que aconteceu naquelas montanhas. Porque a verdade, por mais dolorosa que tenha sido, me libertou. E a liberdade, aprendi, vale qualquer preço. Mesmo o preço de admitir que eu estava errado sobre tudo. Mesmo o preço de enfrentar quem eu realmente era. Mesmo o preço de aceitar a misericórdia de algo que tentei matar. O Bigfoot me deu essa liberdade. Agora estou passando-a para você. O resto é você quem decide o que fazer com ela. Espero que escolha sabiamente. Espero que escolha melhor do que eu. Espero que nunca precise aprender essas lições da maneira que eu aprendi. Mas se você se encontrar perdido na escuridão do ódio e do luto, lembre-se desta história. Lembre-se de que há um caminho de volta. Lembre-se de que a misericórdia existe mesmo nos lugares mais improváveis. Lembre-se de que as criaturas que você teme podem acabar sendo as que te salvam. E lembre-se de que nunca é tarde demais para se tornar algo melhor do que você era. O Bigfoot me ensinou isso. Agora estou ensinando a você. É assim que a sabedoria é passada. Através de histórias, através da verdade, através da coragem de falar sobre as coisas que preferiríamos esquecer. Eu falei, a verdade está aí agora. Faça dela o que quiser, mas saiba que em algum lugar na natureza selvagem profunda há uma criatura observando, esperando, lembrando. E talvez
esperando que o humano que entrou em seu território com ódio tenha finalmente encontrado a paz. Eu encontrei, finalmente encontrei. E essa paz, conquistada com dificuldade e mal merecida, é o maior presente que já recebi. De algo impossível, de algo selvagem, de algo que entendeu a misericórdia melhor do que eu jamais entendi. O Bigfoot salvou minha vida. O Bigfoot me mostrou a verdade. O Bigfoot me deu a chance de me tornar algo melhor. E serei grato por isso, todos os dias pelo resto do meu tempo nesta terra. Essa é a minha história. Essa é a minha verdade. Foi isso que aconteceu comigo nas montanhas. Agora você sabe. E saber, espero, o ajudará de alguma forma. Da forma como me ajudou, da forma como me salvou, da forma como me trouxe para casa, para mim mesmo, para minha família, para o mundo que eu havia abandonado em minha obsessão, em casa, finalmente. Depois de todos aqueles anos, em casa, as florestas guardam muitos segredos. O Bigfoot é um desses segredos, um mistério vivo, uma criatura que merece ser deixada em paz. Cometi o erro de caçá-lo uma vez, nunca mais cometerei esse erro. E espero que quem quer que você seja, aprenda com a minha história. Aprenda que o ódio destrói mais quem odeia do que o odiado. Aprenda que os monstros que tememos são muitas vezes de nossa própria criação. Aprenda que a misericórdia pode vir dos lugares mais inesperados. E aprenda que é possível, mesmo após anos de escuridão, encontrar o caminho de volta para a luz. O Bigfoot me mostrou o caminho. Agora estou mostrando a você. Esse é o propósito desta história. Para que alguém, em algum lugar, possa ouvir estas palavras e se reconhecer nelas. Possa ver o ódio que carrega refletido na minha obsessão. Possa perceber que existe outro caminho. Um caminho melhor. Um caminho que leva à cura em vez da destruição. Se essa pessoa for você, então valeu a pena contar esta história. Se não, talvez você conheça alguém que precise ouvi-la. Compartilhe. Conte a eles sobre o homem que caçou um Bigfoot por vingança e descobriu que estava errado sobre tudo. Conte a eles sobre o túmulo na natureza selvagem, cuidado por mãos não humanas. Conte a eles sobre a misericórdia que salvou uma vida que deveria ter sido perdida. E diga a eles que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para abandonar o ódio. Nunca é tarde demais para ver a verdade. Nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você sempre deveria ter sido. Essa é a lição do Bigfoot. Esse é o presente das montanhas. Essa é a verdade que carrego no meu coração, agora e para sempre. A criatura ainda está lá fora. O túmulo ainda está lá. O mistério continua. E em algum lugar algo antigo e sábio e impossível se lembra de um homem que veio com ódio e partiu com paz. Espero que saiba que sou grato. Espero que saiba que eu entendo agora. Espero que saiba que a história que estou contando é contada com respeito e honestidade e uma plena consciência do que eu quase fiz. O Bigfoot merece isso. Ele merece tudo o que posso dar. Porque ele me deu tudo quando eu não merecia nada. E essa é uma dívida que nunca poderei pagar totalmente, mas vou tentar. Todos os dias vou tentar, começando com esta história, começando com a verdade, começando com o simples ato de admitir que eu estava errado. O Bigfoot não matou meu primo. O Bigfoot salvou minha vida. O Bigfoot me mostrou onde Léo estava enterrado e deu à sua família o encerramento de que precisavam. O Bigfoot não é um monstro. Eu era o monstro, e reconhecer essa verdade foi o começo da minha salvação. Então, obrigado, criatura da natureza selvagem. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado por sua paciência. Obrigado por me mostrar a verdade, mesmo quando eu não queria vê-la. Honrarei seu presente. Contarei sua história. Garantirei que alguém em algum lugar saiba o que realmente aconteceu naquelas montanhas e nunca mais o caçarei. Essa é a minha promessa. A única promessa que importa, feita a algo que nunca a ouvirá.
mas feita com o coração cheio mesmo assim. O Bigfoot está lá fora. O túmulo está lá fora. A verdade está lá fora. E agora você sabe. O resto é com você. Que você ande em paz, que encontre sua própria verdade, que aprenda com meus erros sem ter que cometê-los. E que sempre se lembre de que a natureza selvagem está cheia de maravilhas. Algumas aterrorizantes, algumas belas, algumas que mudarão tudo o que você pensava que sabia. Eu encontrei uma dessas maravilhas e ela salvou minha vida. O mínimo que posso fazer é compartilhar sua história com você, com quem quiser ouvir, com o mundo que não acredita, porque a crença não importa. A criatura existe, acreditemos nela ou não. Assim como a misericórdia existe, assim como a verdade existe, assim como a chance de redenção existe, para qualquer um corajoso o suficiente para aproveitá-la. Eu aproveitei, e isso fez toda a diferença. Essa é a minha história, a história completa, nada omitido, nada escondido, a verdade completa do que aconteceu comigo e do que aprendi com isso. Espero que te ajude. Espero que importe, espero que em algum lugar, de alguma forma, estas palavras cheguem à pessoa que precisa ouvi-las, porque essa pessoa já fui eu, perdido no ódio, consumido pela obsessão, caçando algo que não merecia ser caçado. E eu encontrei o caminho de volta, com a ajuda de algo impossível, com a ajuda de algo selvagem, com a ajuda de uma criatura que entendeu a misericórdia melhor do que eu jamais entendi. O Bigfoot me salvou. Agora estou passando essa salvação adiante, para você, para quem quer que leia isto. Para todos que já se perderam na escuridão e se perguntaram se havia um caminho de volta. Existe. Eu prometo a você, existe. E se um Bigfoot nas montanhas dos Cascadian Peaks pode mostrar misericórdia ao seu inimigo, então, certamente, podemos mostrar misericórdia a nós mesmos. As partes de nós que têm medo, as partes de nós que estão com raiva, as partes de nós que querem caçar e destruir e se vingar pelas feridas que carregamos. Essas partes também merecem misericórdia. Elas merecem compreensão, elas merecem a chance de curar, e elas vão curar, se nós permitirmos. Se pararmos de alimentá-las com ódio e começarmos a alimentá-las com a verdade que aprendi nas montanhas, a verdade que estou compartilhando com você agora, a verdade que salvou minha vida, que ela salve a sua também, se você precisar, quando precisar, não importa quanto tempo leve, a verdade estará esperando, como o Bigfoot na floresta, paciente, eterna, pronta para lhe mostrar o caminho de casa. Tudo o que você precisa fazer é parar de caçar. Tudo o que você precisa fazer é abrir os olhos. Tudo o que você precisa fazer é abandonar a história que tem contado a si mesmo e ver o que realmente está lá. Eu vi. Finalmente, depois de 3 anos, eu vi. E o que vi mudou tudo. O Bigfoot parado na porta do meu abrigo destruído. A caverna onde acordei ferido, mas vivo. O túmulo na clareira, marcado com pedras e flores e as garras de um urso. A verdade do que realmente aconteceu com meu primo. A verdade de quem eu me tornei. A verdade do que eu quase fiz. Tudo isso, real, inegável, transformador. Esse é o poder da verdade. Esse é o presente da natureza selvagem. Essa é a lição do Bigfoot. Eu a aprendi. Você a sabe agora. E juntos talvez possamos passá-la adiante. Uma história de cada vez, uma verdade de cada vez, um ato de misericórdia inesperada de cada vez, até que o mundo inteiro entenda o que eu entendo agora, o que o Bigfoot me ensinou, nas montanhas, na tempestade, na caverna onde acordei mudado para sempre, irreversivelmente, gratamente, mudado. Este é o fim da minha história, mas também é um começo. Para você, para quem quer que leia estas palavras, para todos que carregam seu próprio fardo de ódio e luto e dor não resolvida, existe um caminho a seguir. Existe um caminho para a cura.
Existe misericórdia esperando nos lugares mais inesperados. Você só precisa estar disposto a recebê-la. Isso é tudo. Isso é tudo. Esteja disposto e o resto virá. Eu prometo a você, o resto virá. Há dias em que ainda luto com o que aconteceu. Dias em que as memórias voltam com tanta intensidade que preciso me sentar e respirar fundo para superá-las. Mas a diferença agora é que as memórias não me destroem. Elas me invadem como ondas, poderosas, mas não permanentes. É assim que a cura se parece. Não a ausência de dor, mas a capacidade de carregá-la sem ser esmagado. Minha terapeuta diz que fiz um progresso notável. Ela não sabe a história completa, é claro. O que eu disse a ela é que tive uma experiência nas montanhas que mudou minha perspectiva, que encontrei um encerramento de uma forma inesperada. Ela está certa, embora não saiba o quão certa. O Bigfoot me levou ao fundo do poço. Me deixou inconsciente, me arrastou para uma caverna e me forçou a confrontar a verdade. Foi brutal e aterrorizante e também, de alguma forma, a coisa mais compassiva que alguém já fez por mim. Penso muito em compaixão hoje em dia. O Bigfoot poderia ter me matado com tanta facilidade, mas ele escolheu diferente. Ele escolheu me levar para um abrigo, cuidar de mim, me mostrar a verdade. Ele escolheu a misericórdia quando a violência teria sido mais fácil e talvez mais justificada. Eu tentei matá-lo, disparei balas contra ele e sua família, invadi seu território com ódio. E ainda assim, ele me salvou. Essa é a parte da história à qual eu mais retorno. A graça inexplicável de uma criatura que tentei destruir. A maneira como ele olhou para a foto do Léo e a sentiu. O som de lamento que ele fez. A maneira cuidadosa como ele manuseou o frágil pedaço de papel. Li tudo o que pude encontrar sobre o Bigfoot desde então. Não para caçá-los, mas para entendê-los. Alguns relatos descrevem encontros agressivos, outros descrevem algo mais próximo do que eu experimentei. Curiosidade, observação, uma presença vigilante. Acredito que ambos os tipos de relatos são verdadeiros. Os Bigfoots, como os humanos, são indivíduos. Alguns são agressivos, alguns são curiosos. Alguns temem os humanos e respondem com violência. Outros aprenderam algo diferente, algo sobre coexistência. Aquele que encontrei aprendeu a misericórdia. Seja qual for a fonte, essa misericórdia salvou minha vida e mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre o mundo. Não conto às pessoas sobre o Bigfoot porque não quero provar sua existência. Minha motivação na época era vingança, não entendimento. Agora, quero o oposto. Quero que o Bigfoot permaneça escondido, protegido pelo mesmo mistério que manteve sua espécie segura por séculos. Precisamos desses mistérios. Precisamos saber que existem coisas além da nossa compreensão. Criaturas que existem fora dos limites da nossa certeza científica. Não porque o mistério seja superior ao conhecimento, mas porque o mistério nos mantém humildes. Ele nos lembra que não somos os mestres de tudo, que o mundo é maior e mais estranho e mais maravilhoso do que podemos imaginar. O Bigfoot faz parte dessa maravilha. Um lembrete vivo e pulsante de que a natureza tem profundezas que não sondamos. Uma criatura que nos observa há milhares de anos, viu nossas civilizações surgirem e caírem, aprendeu a se esconder de nosso alcance cada vez maior. Ele merece continuar se escondendo. Ele merece permanecer livre e selvagem e desconhecido. É por isso que mantenho minhas fotos privadas. O Bigfoot conquistou sua privacidade quando enterrou o Léo com tanto cuidado. Quando poupou minha vida, apesar de todas as razões para não fazê-lo. Quando me mostrou a verdade e não pediu nada em troca. Devo a ele o sigilo tanto quanto devo a ele minha vida. Às vezes sonho em voltar àquela clareira, em caminhar de volta ao túmulo do Léo e sentar lá por um tempo. Eu sei onde fica, mas nunca vou. Algo me impede.
Acho que pareceria uma invasão agora, como violar um espaço sagrado que me foi mostrado uma vez, mas não é para visitas repetidas. O Bigfoot me levou lá para me mostrar a verdade, não para me dar um lugar de peregrinação. Léo está em paz naquela clareira. Perturbar essa paz, mesmo com boas intenções, parece errado, como trair a confiança que foi depositada em mim. Então, em vez disso, eu me lembro. Guardo a imagem daquele lugar em minha mente. A monteira de pedras e os pertences espalhados e as flores mortas. Guardo a imagem do Bigfoot apontando para o túmulo, sua postura solene. Guardo a imagem das garras do urso. Essas imagens são suficientes. Elas têm que ser. Porque alguns lugares não foram feitos para serem visitados. Algumas verdades foram feitas para serem carregadas, não compartilhadas. Alguns mistérios foram feitos para permanecerem sem solução. Fiz as pazes com isso. Fiz as pazes com saber algo que não posso provar, com carregar uma verdade que a maioria das pessoas descartaria como fantasia. A paz levou tempo para ser encontrada, mas agora é sólida, inabalável, construída sobre a base do que vi com meus próprios olhos e do que aprendi sobre mim mesmo. O ódio se foi, completamente. Não consigo encontrar nenhum vestígio dele. Esperava que ele persistisse, mas não persistiu. O Bigfoot o tirou de mim junto com minhas concepções erradas, deixando para trás algo mais limpo e mais leve. Em seu lugar está a gratidão. Gratidão pela amizade do Léo. Gratidão pelo encerramento de sua família. Gratidão pela minha própria sobrevivência. E gratidão pelo Bigfoot, a criatura que um dia odiei. O animal impossível que se revelou mais humano do que eu. Espero que ele saiba. Espero que alguma parte dele entenda que o homem que entrou em seu território com assassinato no coração partiu com algo diferente. Respeito, admiração, uma espécie de amor até. Amei o que o Bigfoot me mostrou. Amei o que ele me ensinou. Amei a misericórdia que ele ofereceu. E amo saber que em algum lugar nas florestas profundas ele ainda está lá fora, ainda vivendo, ainda observando, ainda guardando os segredos que precisam ser guardados. Isso é suficiente para mim agora. Saber é suficiente. Não preciso provar isso para mais ninguém. A verdade vive em mim, e é aí que ela pertence. A natureza selvagem guarda seus segredos, e eu me tornei um dos guardiões desses segredos. Um guardião da verdade, mantendo-a próxima e compartilhando-a com cuidado, apenas com aqueles que possam entender. Você pode entender. Você leu até aqui. Você me acompanhou através do ódio e da obsessão, através da nevasca e da caverna, através do túmulo e da transformação. Se você chegou até aqui, talvez seja um dos que podem guardar essa verdade com responsabilidade. Confio em você para fazê-lo, para pegar o que compartilhei e carregá-lo bem, para lembrar que o Bigfoot não é um monstro, que a natureza selvagem não é nossa inimiga, que a misericórdia pode vir dos lugares mais inesperados, para usar esse conhecimento para o bem. E se você algum dia se encontrar nas florestas profundas, lembre-se de ir com respeito, com humildade, com o entendimento de que você é um convidado na casa de outra pessoa. Porque você não está sozinho lá fora. Você nunca esteve. E as coisas que observam das sombras não são as coisas que você deveria temer. O perigo real, como aprendi, é a história que você conta a si mesmo sobre o que está esperando na escuridão. Mude essa história e tudo muda. Até os monstros se tornam outra coisa. Até o caçador se torna aquele que está sendo ensinado. Até o ódio se torna paz. Essa é a lição do Bigfoot. Essa é a verdade das montanhas. E esse é o presente que estou passando para você, como me foi passado. Que você o use bem, que encontre sua própria verdade, que ande em paz na natureza selvagem e em todos os outros lugares. E que nunca se esqueça de que o mundo é maior e mais estranho e mais misericordioso do que podemos imaginar. O Bigfoot me ensinou isso.
Agora eu ensinei a você. O resto da jornada é sua. Vá bem. Fique em paz. E lembre-se. Sempre se lembre. As coisas que tememos podem não ser as coisas que deveríamos temer. Os monstros podem não ser monstros. E a verdade, quando finalmente a encontramos, pode nos libertar. Como me libertou? Como pode libertar qualquer um? Que seja corajoso o suficiente para buscá-la e honesto o suficiente para aceitá-la. Não importa a forma que ela assuma, não importa o quão impossível pareça, não importa o quanto ela mude tudo o que pensávamos que sabíamos. Essa é a natureza da verdade. Esse é o poder da misericórdia. Essa é a lição da natureza selvagem. Eu a aprendi. Você a sabe agora, e juntos talvez possamos passá-la adiante. Uma história de cada vez, uma verdade de cada vez, um ato de misericórdia inesperada de cada vez. Até que o mundo inteiro entenda o que eu entendo agora, o que o Bigfoot me ensinou. Nas montanhas, na tempestade, na caverna onde acordei mudado, para sempre, irreversivelmente, gratamente, mudado. Este é o fim da minha história, mas também é um começo para você. Para quem quer que leia estas palavras, para todos que carregam seu próprio fardo de ódio e luto e dor não resolvida. Existe um caminho a seguir. Existe um caminho para a cura. Existe misericórdia esperando nos lugares mais inesperados. Você só precisa estar disposto a recebê-la. Isso é tudo. Isso é tudo. Esteja disposto e o resto virá. Eu prometo a você, o resto virá.